E aí, nação, estou de volta. Vocês já pararam para se perguntar sobre o que vivi nesses mares? Se vocês já pararam para se perguntar, eu também já. E hoje eu trago o mito do gigantesco ninja. Para quem me conhece sabe que não foi tão fácil fazer esse vídeo, pois eu não gosto do oceano e nada referente a isso. Mas vamos lá. Se você imaginou que nos oceanos só há peixes, e achou que já foi descoberto e que não tem nada mais para ser descoberto lá embaixo, você está muito enganado. Pois apesar de a exploração marinha ter se desenvolvido e ampliado nos últimos anos, devido ao seu enorme tamanho, apenas 5% do oceano já foi explorado pelo homem, sendo que o conhecimento sobre solo da Lua ultrapassa esta porcentagem. A Fossa das Marianas, por exemplo, localizada entre as placas tectônicas do Pacífico e Filipina, é a parte mais profunda do oceano até então conhecido, possuindo de 11.000 metros de profundidade. O que significa, meu amigo, que nós seres humanos só conhecemos 5% do que existe lá embaixo. Ainda tem muita coisa para ser descoberto. O oceano com suas vastas profundezas está repleto de mistérios e esquisitices que provavelmente jamais virão à luz do dia. São poucos os que negam que os mares ainda estão cheios de enigmas e formas de vida desconhecidas, simplesmente aguardando serem descobertas. Faz pouco tempo, afinal de contas, que a ciência comprovou a existência das lendárias lulas gigantes e dos bizarros selacantos. E lá embaixo no fundo dos oceanos as mais assustadoras espécies de animais vivem. Conhecidas como ser abissal, criatura abissal ou animal abissal são termos para os seres vivos aquáticos que vivem abaixo da zona eufótica do oceano, conhecida como zonas abissais, parte mais profunda dos oceanos que geralmente possuem mais de 2.000 metros de profundidade, com temperaturas muito baixas e sem luz. Lá é tão fundo que nem a luz do sol consegue chegar. Mas vamos focar em uma criatura que foi relatada há algum tempo. Chamado de ninja. A maioria das pessoas, contudo, é mais guardável em admitir a possível existência de animais gigantescos nas obscuras profundezas. Criaturas como um ninja existiriam apenas em narrativas desconexas e confusas. Ou seja, apenas não passando de uma história falsa. Mas não descartando a possibilidade. Será verdade. O ninja, que se traduz como humano em japonês, foi apelidado assim pelos pescadores japoneses do Pacífico. Histórias sobre o ninja surgiram recentemente, a partir da década de 1990, quando vários homens do mar alegaram ter visto criaturas similares nadando em águas profundas. Estes pescadores profissionais ficaram espantados com o tamanho do monstro e ainda mais chocado por esta besta albina parecer chocantemente humanoide em aparência. As testemunhas dizem que ele mede entre 60 e 90 pés de comprimento, 18 e 27 metros respectivamente, e pesa dezenas de toneladas. O ninja é descrito como uma imensa criatura marinha parecido a uma baleia, com pele de textura suave e pálida quase branca e com um formato que lembra vagamente a cabeça, tronco e apêndices de um ser humano. Quem o avistou, afirma ainda que o ninja tem uma cauda de sereia no lugar das pernas, enquanto outros insistem que ele possui nadadeiras semelhantes a membros que lhe permitem, inclusive, andar em terra como um bípede. A criatura teria ainda mãos, com 5 dedos nas extremidades e braços longos e estreitos. Estes animais têm sido supostamente vistos nos oceanos Pacífico e Antártico, e são sempre descritos como extraordinariamente grandes e com uma aparência esbranquiçada que o destaca na água. Muitos observadores relataram que esses animais não têm características faciais distintas a não ser 2 olhos enormes e uma fenda que lhes serve de boca. Segundo a maioria dos relatos, as criaturas têm hábitos noturnos e preferem correntes marinhas frias, ou seja, dificilmente eles andaram de dia, pois gostam de andar à noite. Assim como as baleias, eles precisam subir à superfície para respirar e quando o fazem lançam grande quantidade de água e espuma. Em algumas oportunidades eles foram vistos aos pares ou até em grupos maiores, embora na maioria das vezes sejam encontrados sozinhos. Machos e fêmeas são praticamente iguais, sendo impossível distinguir o sexo, se é que existe separação por gênero. Nas vezes em que foram avistados, os ninjas simplesmente nadaram ao redor das embarcações, mantendo uma distância de pelo menos 10 metros. Os barcos que tentaram seguir o animal descobriram que ele pode se mover muito veloz e desaparecer em segundos, mergulhando nas profundezas. Alguns teóricos conjecturam que os ninjas habitam águas profundas e que precisam subir à superfície raramente. Eles também viveriam sob calotas polares, onde encontram nichos e depósitos de ar.
O derretimento acelerado dessas calotas teria forçado os ninjas a se afastar do seu habitat natural, possibilitando seu avistamento cada vez mais frequente. Testemunhas também chamaram a atenção para o estranho canto do ninja, que não se assemelha a nenhum som de animal marinho conhecido e que parece um longo lamento. Ou seja, o canto dele seria bem assustador. O nascimento da lenda. Não se sabe ao certo quando os primeiros relatos sobre essa criatura gigantesca começaram a circular, mas supõe-se que o ninja ficou conhecido quando informações sobre avistamentos acompanhados de relatos apareceram online em fóruns populares de notícia no Japão. Uma pessoa anônimo que alegava trabalhar em um navio de pesquisa do governo fez um relato completo sobre o avistamento de uma dessas criaturas que acompanhou o navio em que ele estava. Segundo o relato dessa pessoa, confirmado mais tarde por outros colegas pesquisadores, os tripulantes foram atraídos ao convés pelo alerta de um dos vigias que havia visto o que inicialmente pensava se tratar de um submarino estrangeiro. Quando o navio de pesquisa se aproximou do objeto, ficou evidente que eles não estavam lidando com um veículo submergível, mas com uma forma de vida desconhecida. A tripulação observou com admiração a gigantesca criatura, tratada como algum tipo de baleia com uma anomalia. O animal nadou a uma distância de no máximo 30 metros do navio, fazendo evoluções e surgindo na superfície pelo menos 2 vezes até que inundasse e não foi mais visto. Há rumores persistentes que sugerem que os membros desta equipe oceanográfica registraram a aparição, tirando fotografias e realizando filmagens extraordinárias da coisa durante o seu curto encontro. Tais imagens teriam sido impedidas de ser publicadas e confiscadas, a fim de poupar o instituto que promoveu a missão do constrangimento e ruína financeira de ser associado a este tipo de escândalos que chocariam a todos. Sem dúvida, a explicação se refere ao suposto avistamento de águas-vivas gigantes em 2002, que se provou um fiasco e arranhou a credibilidade do órgão de pesquisas oceanográficas do Japão, que deu crédito a imagens falsas. Não é preciso dizer que logo que essa ocorrência se tornou pública, através do relato de supostas testemunhas, o enigma ganhou interesse da imprensa e do público. Em novembro de 2007, o falatório em torno desses monstros misterioso e as fotografias que começaram a aparecer era tão intenso que os editores da revista japonesa Mu publicaram um longo artigo sobre este acontecimento desconcertante. FAT, uma revista que se dedica à difusão de informações sobre todos os tipos de fenômenos paranormais, o que inclui críptides, o avistamento de animais e criaturas desconhecidos e não catalogados pela ciência. Em seu artigo sobre o ninja, a revista questionava a existência da tal criatura marinha, entrevistava autoridades, cientistas, biólogos e marinheiros, além de questionar a possível existência de uma criatura marinha gigantesca. A edição foi um sucesso e o ninja se tornou ainda mais popular, ganhando fama internacional. Fotografias e desenhos da criatura ilustravam as páginas da revista. A Mu exibiu ainda uma imagem do Google Maps do que parecia ser uma criatura semelhante ao ninja nadando no Atlântico Sul, próximo da costa da Namíbia. Logo após a publicação do artigo, uma chuva de cartas bombásticas, relatos exagerados, fotos desfocadas e vídeos com imagem granulada inundou a web com indivíduos afirmando ter visto a mesma criatura marinha em alguma ocasião. A maioria dos relatos e material gravado era no mínimo de origem questionável, sendo que alguns eram falsificações. Outros, no entanto, eram simplesmente estranhos e impossíveis de serem avaliados. Mas alguns poucos causaram dúvida, como a misteriosa fotografia de uma criatura bípede, semelhante a um cetáceo caminhando sobre calotas polares na Antártida. O farto material alimentou a discussão e acalentou a teoria de que o governo japonês teria conhecimento da existência dessa forma de vida e que levava muito a sério qualquer relato feito por embarcações que afirmavam ter visto a criatura de fato. Existem inúmeros rumores sobre investigadores do governo ligados às forças armadas japonesas, sobretudo a Marinha, fazendo perguntas e entrevistando testemunhas. Um dos boatos mais extraordinários envolveu o avistamento de um ninja pela tripulação de um barco de pesca em águas japonesas no ano de 2008. A tripulação do pesqueiro teria visto não apenas uma, mas 2 das bizarras criaturas nadando em águas mais rasas. Os animais teriam circulado o pesqueiro várias vezes, rompendo a linha de superfície e se aproximando, ficando a apenas 5 metros do costado. Na ocasião, os pescadores tiraram várias fotos e chegaram a fazer um vídeo curto da experiência. Eles teriam ainda gravado o som do canto do animal. A prova irrefutável teria sido negociada com um canal de televisão japonês, que comprou o material e pretendia apresentá-lo em um programa de televisão. Mas porém, na última hora, o material teria sido confiscado por autoridades que exigiram a entrega de todas as fotos e filmes sob pena de instauração de processo. Ou seja, se eles não entregassem, iam se dar muito mal.
As pessoas que defendiam a existência do ninja afirmam que a maior parte das fotografias de má qualidade, montagens narrativas simplórias que vieram a público foram criadas para encobrir a verdade e rejeitar toda e qualquer noção de que essas coisas possam ser reais. Segundo esses teóricos de conspiração, a melhor maneira de desacreditar uma história real é contá-la de uma forma que qualquer referência a ela pareça inacreditável, ridícula e em última análise delirante. Resumindo, enganando a população para que as pessoas não saibam da verdade. Alguns podem concordar comigo porque muitos youtubers falam sobre isso sobre a democracia esconder coisas de nós. Eu não estou falando só de um país. De vários outros, todos escondem coisas que a população, na minha opinião, nunca vai saber. E é melhor ficar sem saber, pois se alguém descobrir, acredito que seria morto na hora. O caso de Dyatlov é um dos mistérios também. Eu acho que quem pegou a referência entendeu o que eu quis falar. Eu não sei se vocês que estão assistindo esse vídeo são do tipo de pessoa que acreditam em tudo que o governo fala. Vocês já pararam para pensar que tudo de sobrenatural que é exposto para a sociedade sempre é taxado como mentira, ou às vezes é apenas uma história boba? Na verdade, eles acham que a gente não está preparado para a verdade de tudo o que está no mundo. Acho melhor eu parar de falar sobre governo, pois nesse exato momento eu tenho certeza que o governo está analisando tudo e todos, qualquer palavra. Qualquer palavra que eles acharem que é uma ameaça, eles destroem qualquer prova. A verdade é que todos acreditam no que quiserem. Eu vou com a segunda opção. Qualquer entusiasta da ufologia defende que esta é a mesma tática usada pelos Estados Unidos e muitos outros governos para descreditar fenômenos envolvendo os OVNI. Um maior de todos os fenômenos envolvendo um mistério ufológico, o famoso caso Roswell, parece seguir essa cartilha. Nele, supostos discos voadores foram tratados como balões meteorológicos. Os céticos sugerem que esse método foi criado para reduzir a paranoia crescente sobre discos voadores durante a Guerra Fria. Poderia um ninja ser um exemplo do governo em cobrir tudo e esconder? Se essa for a verdade, com qual objetivo? Seriam esses titãs uma forma de vida inteligente ou algo que a humanidade não está pronto para ter contato e que as autoridades precisam desacreditar? As probabilidades são esmagadoras de que uma lenda relativamente nova, como a do ninja, não passe de uma mentira pura e simples, mas vamos supor que as pessoas tenham visto algo. Sabendo disso, as teorias mais populares sobre os avistamentos incluem espécies não classificadas de animais marinhos e fenômenos paranormais, como por exemplo, a raia gigante. Há muitas especulações de que um ninja possa ser uma espécie até agora desconhecida de arraia gigante albina. Supõe-se que não seja algo inteiramente além do reino da possibilidade que exista uma espécie em comum desse enorme peixe. Uma espécie especificamente adaptada aos climas frios pode ser naturalmente camuflado para se misturar com os icebergs flutuantes e detritos congelados. Mesmo assim, é difícil acreditar que um animal tão grande poderia permanecer desconhecido, muito menos invisível, até o precipício do século XXI. No entanto, alguns cientistas têm especulado que os seres humanos conseguiram catalogar apenas 20% de todas as espécies que vivem nos oceanos do mundo. Considerando este fato, as chances de que grandes criaturas marinhas desconhecidas possam ter escapado de nossa detecção, especialmente se eles existem quase que exclusivamente abaixo do gelo, melhora. Existem várias teorias. Uma das mais bobas é que seja demônios, que não faz nenhum sentido. A segunda teoria é que sejam naves extraterrestres, navios aquáticas. A terceira teoria é que sejam alienígenas. Isso você não ouviu errado. Muitos pensaram nessa teoria, pois acreditam que possa existir extraterrestres aquáticos que possam viver na água observando os seres humanos. Entre uma teoria e outra, nunca saberemos a verdade. Pois é isso. Espero que tenha gostado. Peguei o máximo de informação possível para fazer esse vídeo. Se me fala aí no comentário e você acredita que possa existir criaturas como o ninja no fundo dos oceanos. Nação, você fortalece um canal e nos tornamos mais sobrenatural.